sejam todas muito bem-vindas. Hoje, hoje a gente vai responder perguntas e respostas sobre a vergonha. Então, se você sabe, conhece alguém que esteja meio paralisada por causa das suas vergonhas, quaisquer que sejam as origens delas, manda esse aviãozinho aí para compartilhar, porque vai ser um programa muito legal. Recebemos várias perguntas de diferentes aspectos da vergonha e vai ser bem interessante abordar por todos esses pontos de vista, né, Fê? Ai, eu adorei. Teve umas perguntas aí bem interessantes e de um ponto de vista até bem profundos, assim, que eu tenho certeza que bate aí, ó, em muita gente. Então, pega esse aviãozinho que está aqui embaixo, compartilha com as amigas, porque esse assunto, olha, vai dar o que falar e eu tenho certeza que vai fazer muito efeito na tua vida diante daquilo que a gente vem a compartilhar hoje. Umas perguntas bem cabeludinhas. Então, vamos começar, primeiramente, dando as boas-vindas a todas que estão aqui presentes no podcast Toques de Despertar, esse programa que a gente faz semanalmente, todas as segundas e quartas, com o objetivo de fazer com que as mulheres percam o medo de envelhecer e transformem a sua vida a partir dos 35 anos. Esse é o nosso objetivo com cada um dos temas que nós apresentamos aqui nas segundas e quartas-feiras. E nesse episódio, como nós já falamos, o tema é perguntas e respostas sobre a vergonha. Perca a vergonha de ser quem você é. Fernanda, quer começar se apresentando? Bom, para quem não me conhece ainda, quem não sabe, eu sou Fernanda Medeiros, sou terapeuta sistêmica há mais de 10 anos. Hoje, o foco do meu trabalho é trabalhar com mulheres acima de 35 anos que estejam buscando perder o medo de envelhecer para que elas possam transformar a sua vida onde elas sentirem que é mais essencial. E eu e a Adri estamos aqui segundas e quartas e permanentemente construindo muito conteúdo, trazendo muitas percepções, um olhar mais amplo sobre tudo aquilo que está acontecendo dentro de você, para que essas dores, essas dúvidas possam então sanar dentro de você, trazendo mais paz, mais tranquilidade para o teu próprio coração. E eu sou a Adriana Haas, sou jornalista, escritora, sou especialista em neurociência e psicologia positiva e sou estudante de filosofia. Eu uso esses conhecimentos de áreas variadas e diferentes para convergir nesse tema da transição da metade da vida, que eu já venho pesquisando há muitos anos, desde que eu me percebi nessa transição e desde que essa transição começou a transformar a minha vida de um modo que nunca tinha acontecido antes e que posso garantir que, graças a ter atravessado essa transição com consciência, isso me transformou a pessoa que eu sou. E, como a gente costuma dizer aqui, não trocaria os meus 45 pelos meus 25. E é isso que a gente quer apresentar para todo mundo aqui. E a gente decidiu falar sobre esse tema. Foi uma sugestão de uma das participantes sobre a vergonha. E a gente achou muito interessante. Até no começo eu fiquei meio receosa, achando que talvez não fosse um tema tão abrangente. Mas depois a gente começou não, a discutir do quanto as vergonhas, mesmo aquelas que a gente acha superficiais, nos impedem de expressar quem nós realmente somos. E isso, na verdade, tem muito a ver com essa transição da metade da vida, visto que na primeira metade dela nós nos adequamos a papéis sociais e familiares, religiosos, enfim, meio sem questionar, porque é considerado aquele um padrão de sucesso, e é o sucesso que a gente quer alcançar, que todo mundo quer alcançar como ser humano. E quando chega aqui, na transição da metade da vida, a partir dos 35, 40, 45, nós começamos a questionar esses papéis. Às vezes de uma maneira muito confusa, muito atabalhoada, mas é um momento profundo de questionamento das coisas começarem a sair meio fora dos eixos, sem que a gente saiba direito o que é. E as vergonhas têm um papel muito importante nisso. As vergonhas, do meu ponto de vista, né, daquilo que eu costumo trabalhar muito em consultório e até mesmo na minha própria vida,
As vergonhas vêm como um pano de fundo do medo, né? Então, o medo está por trás dessas vergonhas, né? Do quanto você tem medo de aparecer, porque você carrega alguma dor, algum trauma que te limita, então você vai para a vergonha. E como eu já falei no outro podcast, as vergonhas ainda podem ser disfarçadas daquele famoso gosto ou não gosto, sabe? Do quanto de, eu sou assim, eu gosto assim. O que, na verdade, lá no fundo é um medo de acessar essa vergonha, consequentemente de acessar esse medo de ser rejeitada, de não ser amada, de não ser aceita. Então, o quanto é importante a gente ir buscando pessoas seguras e momentos seguros para que a gente possa ir começar a se expressar, começar a colocar aquilo que a gente sente para fora de forma saudável e de forma acolhida, né? Que aquilo realmente seja validado. E eu tenho certeza que algumas perguntas aí vão ser bem importantes para que a gente possa olhar para essas vergonhas. O Oliver veio parar aqui no meu colo, ele não tem nada de vergonha, gente. Olha só, Não, ele Oliver não tem entrou. vergonha de nada. Não, ele veio, tá aqui, ó, colado comigo Aliás, o e Oliver pronto. muitas vezes carece de vergonha. É verdade. Gato Ele, safado. gato safadíssimo. Bom, então vamos às Vamos lá. perguntas aqui. Nós recebemos várias e eu agrupei elas em três grupos principais, que são vergonhas relacionadas à imagem, a nossa imagem corporal e a imagem que a gente apresenta para o externo, as vergonhas relacionadas à família e as vergonhas relacionadas à vida profissional. Então, teve algumas perguntas. Vou começar pela vergonha da família, que nós recebemos o seguinte: tenho vergonha dos podres da família. Essa que família que não tem podre, hein? Tenho vergonha da minha mãe falar mal de mim na frente de outras pessoas. Vergonha de. Essa aqui mistura duas coisas. Vergonha de me arrumar, principalmente se eu estiver na frente dos meus pais. E aí a gente observa que essa questão da vergonha influenciada por questões familiares é muito forte. E é natural que seja assim. Afinal, a família é a nossa base principal, é o que fornece o insumo básico para o que nós vamos ser, o que nós vamos desenvolver e a forma como nós vamos agir e nos mostrar para o mundo em toda a nossa vida. Então, ali para a primeira pergunta, né? Eu tenho medo dos podres da minha família. Gente, a gente primeiro vai ter que partir do princípio de que toda família tem podre. As que aparentemente não tem é porque elas estão escondendo embaixo do É. tapete e muito bem escondidinho, porque não tem família sem um podre, sem um tio alcoólatra, sem uma avó, bisavó prostituta, sabe assim? Sem um tio ladrão. Não tem, gente. Todo mundo tem. A Não, questão é que prostituta isso é só não. na tua. Prostituta não é Só... de toda a família. A tua que é boa nisso. Não é de todo mundo, não. Não é de todo Não, mundo, a não. minha É não, a assim. minha não. Não, a minha não, a A minha minha não, não. jamais. Não, a minha não tem ladrão, não. A Não, não, minha não, não não, tem não, não, ladrão. A não. minha não tem alcoólatra, A minha só tem ninguém deu gente boa. bafão. Só que é isso, gente. Todos nós carregamos dores do. Dá licença, Oliver, tá atrapalhando. Todos nós carregamos dores do nosso sistema familiar que muitas vezes a gente não sabe que carrega, porque esses podres tendem a não aparecer, mas eles se manifestam através de sintomas, e as vergonhas são justamente esses sintomas que então vêm à tona para dizer assim: ó, gente, tem treta aqui. Quando a gente fala de uma família que briga muito, por exemplo, pais que brigam muito, pais que discutem muito possivelmente no sistema familiar, naqueles que antecederam esses pais, ou seja, os pais desses pais eram pessoas que ficavam quietas, eram pessoas que não podiam falar, mulheres que não podiam falar, que se calavam em função de uma sociedade, de uma rigidez, ou até homens que se calavam porque não sabiam se expressar. Então, as próximas gerações vão acessar de forma inconsciente essa dor e vão colocar toda essa dor para fora, atraindo parceiros que possam despertar essa dor. Olha que rico isso, né? Então, quando a gente começa a entender que
Se eu tenho os meus pais e eles forem extremamente conflituosos, brigando, claro que para uma criança viver num ambiente tóxico como esse não é saudável. Contudo, numa vida adulta, a gente pode buscar olhar para isso com mais amplitude, entendendo que, na verdade, eles estavam, entre aspas, liberando uma dor que estava represada. E por que eles estavam fazendo isso? Aí a gente acessa aquilo que sistemicamente é muito trabalhado, por amor. Então, se os teus pais brigavam, se os teus pais discutiam, se os teus pais tinham momentos de discussão na frente de você e de outras pessoas, isso te gerava vergonha, passe a olhar para isso como uma gratidão. E eu sei que é difícil olhar isso quando você passou por momentos talvez conflituosos, mas porque eles foram conflituosos, porque eles foram agressivos um com o outro, você, filha, não precisa mais carregar isso. Você não precisa ter relacionamentos conflituosos. Só que para você não ter repetindo esse padrão de dor, você vai precisar olhar para tudo isso com gratidão, no sentido de que, uau, eles carregam uma dor por mim que eu não preciso mais carregar. Então, essa é a minha família. É admitir, reconhecer, uau, essa é a minha família. E porque eles são assim, eu posso ser um pouquinho diferente. Não porque eu vou ser diferente por uma arrogância, mas porque eu vou ser diferente com uma gratidão no coração de que porque eles carregam essa dor, esses conflitos, essas desavenças, eu não preciso mais fazer isso. Acho que podemos passar então para o próximo grupo de dúvidas, que também é muito forte, que são Posso, as. posso só. Teve uma outra pergunta ali sobre a mãe. Ah, é que ela tem vergonha que a mãe fala mal dela na frente dos outros, embora a mãe não reconheça que o faça. Perceba se nessa dinâmica você realmente está aberta para receber tudo que a sua mãe tem para te dar. Porque normalmente quando o filho não está aberto para receber o que a mãe tem para dar, o filho se ressente ou se fecha, ele interpreta tudo aquilo que a mãe entrega como uma crítica. E daí, quando vai passando o tempo e o filho não escuta, o filho não recebe tudo aquilo, tipo, arruma o teu quarto, seja mais organizada, tenha mais capricho com as suas coisas. Quando você não vai escutando isso, é como se isso fosse tomando uma proporção maior ao longo dos tempos, e a mãe começa a não perceber mais que ela passou dos limites no sentido de te expor, porque você não está escutando desde lá de trás. Então, percebe se não é um movimento nesse aspecto. Era isso. E curioso, já que você tocou nesse assunto, que é justamente neste momento, nessa fase da nossa vida, não sei qual idade tem a pessoa que escreveu, mas na transição da metade da vida, a gente tem um grande momento de consciência em que temos a possibilidade de acessar com mais facilidade essa clareza do que os nossos pais nos ofereceram, do que a gente pode, do que a gente eventualmente interpretou mal, do que nós podemos ressignificar. Eu, por exemplo, ressignifiquei a minha relação com o meu pai, que aconteceu depois que ele já tinha morrido, quando eu já estava na metade da vida, percebendo que, apesar de tudo que aconteceu, ele fez o melhor que ele podia ter feito como ser humano limitado que ele é. A gente costuma tentar idealizar os pais como se fossem seres perfeitos e estão longe disso, são tão humanos quanto nós, tão sujeitos a todas as agruras que a vida nos oferece. Eles também estavam, talvez até mais, num outro tempo. Então, foi uma clareza que eu consegui quando eu já estava na metade da vida, quando eu estava a partir dos meus 35 anos. E curioso, porque a gente carrega muitas mágoas nessa primeira metade da vida e a partir da segunda nós temos a condição de deixá-las para trás, ressignificá-las para ter uma vida muito mais leve a partir daí. Olha que lindo, né? E eu sempre falo em consultório que pai e mãe é um alien que mora dentro do homem e da mulher que eles representam, né? Então a gente tem que saber enxergar que antes de ser pai e mãe, esses seres são um homem e uma mulher que foram filhos de alguém, de duas pessoas. Então eles têm as marcas deles, as dores dele, os traumas, as mágoas, tem tudo ali dentro.
e que se influenciam na personalidade de quem eles são. Na forma como eles vão se expressar na vida. Então, muitas vezes você vai carregar mágoas e dores, não é do pai e da mãe que te deram a vida, mas é do homem e da mulher que esse pai e essa mãe estão habitando, né? Esse alien está habitando dentro deles. Então, chegar na metade da vida, passando ali dos teus 35 anos, onde você está batendo numa grande virada do teu inconsciente para poder transformar a sua vida, é também transformar tudo aquilo que de forma, às vezes, tosca, grosseira, agressiva, eles queriam te dar, que você não conseguiu receber, ou que você interpretou que foi dessa forma, mas que agora você pode tomar aquilo e dizer assim, uau, não é que isso faz sentido, meu Deus, a minha mãe me chamava de desorganizada e aquilo me irritava muito. E de repente você olha para isso. Hoje você diz assim, meu Deus, é justamente a organização que falta na minha vida para eu poder fazer essa transição, para fazer essa transformação que eu tenho que fazer na minha vida. É isso mesmo. Passamos então para o próximo grupo de perguntas? Sim, senhora. Vamos falar então sobre a imagem. Também recebemos várias manifestações, desde em relação à falta de coragem para aparecer sem maquiagem nos stories, por vergonha, quem nunca? Vergonha de estar mal vestida. Aí temos outras vergonhas relacionadas com isso aqui. A moça que falou que tem vergonha de se arrumar, principalmente se estiver na frente dos pais, que é meio que é um posto complementar das situações anteriores, e outros tipos de vergonhas em relação ao corpo, a mostrar o corpo, em relação às roupas que não usa porque tem vergonha do corpo. Então, essa questão da imagem, da vergonha em relação à imagem, como a gente falou no episódio anterior, que é a vergonha mais forte das mulheres, também apareceu muito nessas perguntas. Então, naquela primeira ali, a vergonha de aparecer arrumada na Maquiagem. frente dos pais, né? De Não, sem maquiagem. maquiagem. É. De repente vai te testando, né? Eu diria assim, vai te testando. E a pergunta é, precisa ser sem maquiagem? Né? De repente, às vezes, veja como é mais confortável para você. O que que tu tá querendo superar? O que que tu tá querendo encontrar dentro de ti a partir disso? A gente tem que entender qual que é o propósito que está ali por trás, né? Isso é um ponto essencial. O que que eu quero, o que que eu quero superar aqui dentro? Qual que é a barreira? Qual que é o medo? Qual que é a vergonha, né? O que está por trás disso? Esse é um ponto essencial. Na segunda ali, onde a moça falou sobre medo de... Vergonha de se arrumar, principalmente na frente dos pais. É muito possível, normal. Eu vi muito isso em constelação, Adri, quando os pais vieram de origem pobre. Ou um dos pais veio de uma origem pobre. Então, a criança, ela acabava, né? Ou a tua própria origem é uma origem pobre e depois você prosperou. E é muito comum que fique com essa restrição de que, nossa, se eu aparecer melhor do que meus pais, eu posso arriscar aquilo que a gente chama de pertencimento, porque eles foram pobres, eu também tenho que ser. Porque eles se arrumaram mal ou com roupas que ganharam e não puderam comprar suas próprias roupas, como que eu vou aparecer ali na frente deles? Então, veja, perceba se existe esse histórico, né, de limitação financeira dentro do teu sistema familiar. E a única forma de você transpor isso é você realmente, de novo, voltando lá naquela referência que eu dei ali dos pais que brigam, é agradecer, uau, porque eles carregaram isso, eu posso fazer um pouquinho diferente, eu posso me vestir melhor, eu posso ter condições, talvez, de comprar roupas mais bonitas. E se você, né, conseguir atravessar essa vergonha, e se você conseguir ter essa gratidão, postura de gratidão no teu coração, com certeza você vai adquirir ainda muito mais, vai superar isso e talvez possa até compartilhar com seus pais. Eu tem duas questões que eu gostaria de abordar aqui em relação a ter vergonha da imagem. Primeiro que a vergonha do corpo em si, ela é normal para a mulher, infelizmente, em qualquer etapa da vida, porque nós estamos submetidas a padrões culturais que são fomentados por indústrias bilionárias e trilionárias e que têm
muito dinheiro envolvido para tentar nos vender coisas que nos façam sentir melhores em relação ao nosso corpo. Então, é uma pressão muito forte em qualquer idade, adolescentes, jovens, mulheres mais velhas, e isso potencializa a partir da metade da vida, porque a nossa sociedade também vê e encara a velhice como ruim, a velhice como algo que deve ser afastado, que não deve ser olhado e que deve ser evitado a todo custo. Então, isso se torna ainda mais palpável, essa vergonha do próprio corpo. Então, é um exercício diário, principalmente para quem está envelhecendo, é um exercício diário de autoaceitação e de não ficar focado nos padrões externos. E também é uma oportunidade, porque já que nós estamos ressignificando tantas coisas, é o momento de ressignificar isso também, ressignificar o quanto os nossos padrões estéticos estão sendo subjugados pelos padrões externos. Tanto que tem muitas mulheres hoje em dia que deixam o cabelo grisalho e são lindas, e se não quiserem deixar também são lindas. O importante é que a mulher seja autêntica, que ela encontre essa autenticidade, o que realmente expressa quem ela é a partir da sua imagem, para daí sim se sentir confortável com esse corpo que ela habita. E a segunda questão, em relação a estar mal vestida ou mal arrumada, é que tem que ter muito cuidado aí em relação ao consumismo. E falo por experiência própria, porque eu já tive essa vergonha muito forte de estar mal arrumada, e isso acaba nos levando a consumir demais, que é também uma outra armadilha de todas essas indústrias. E aí a gente entra num círculo vicioso de gastar demais, ficar sem dinheiro, se arrepender, sofrer com isso, e aí, para aplacar essa vergonha de ter gastado demais, a gente vai lá e compra de novo. Então, muito cuidado, que esse é um gatilho muito poderoso para a gente entrar nessa roda viva de consumismo. Muito legal, é isso mesmo, gente. Nossa, quando a gente começa a ter essas compreensões, né, dos nossos vazios, o que a gente está tentando preencher dentro de nós, eu acredito que a gente possa ter mais consciência diante das nossas compulsões, né, que esses vazios trazem, para que você possa tomar decisões mais benéficas para você, daquilo que faz bem para você, e não daquilo que você acredita que vai fazer bem para outras pessoas, no sentido de agradá-las, de fazer aquilo que os outros querem para poder se sentir aceita e amada. Então, começa a olhar para toda a tua história, para ver de onde vêm esses gatilhos, né? De onde vêm esses vazios que você tenta compensar de alguma coisa. Ó, a Janice está dizendo que se identificou, gasta horrores com maquiagem por vergonha da pele. Eu também, gente, eu tenho. Se você só imaginassem a quantidade de paletas de sombras que eu tenho em casa, eu tenho paleta colorida, eu não uso maquiagem colorida, mas eu tenho paleta importada colorida porque eu achei que eu precisava ter. Eu nunca usei. Aí tá lá aquela paleta maravilhosa que custou uma fortuna e tá lá parada. E a gente cai nessas armadilhas que a gente cria. É impressionante. Quando eu olhava o meu closet, agora ele já não é assim. Aquele closet abarrotado de coisas que não tinham a ver comigo, mas que estavam nas capas de revista. Quando eu passei a ter consciência, aquilo realmente me doeu. Hoje já ainda não está o closet que eu gostaria, mais minimalista, mas eu venho liberando ele aos poucos. É um trabalho muito libertador também. Sabe, Janice, respondendo ali, a Janice escreveu sobre a A maquiagem ali, né? maquiagem. Me identifiquei, gasto horrores com maquiagem. Eu já gastei muito com maquiagem. Hoje eu não gasto mais, eu não passo nem base no meu rosto. Eu não uso aqueles, como é que é, corretivo. Já usei muitas vezes, mas hoje eu não uso mais. O máximo que eu uso é um protetor solar, às vezes com cor, mas a maioria das vezes sem cor, justamente para eu poder aceitar aquilo que eu sou, porque nem todo tempo, gente, eu vou acordar de manhã, não vou estar com maquiagem. E eu vou estar com alguém. E eu preciso ser eu mesma,
sabe? Em todos os momentos da minha vida. Então, o que que eu busco fazer? É cuidar melhor da minha alimentação, é cuidar melhor dos produtos realmente que eu coloco, no sentido assim, ó, de preservar o tempo da minha pele, e é isso que eu tenho, é isso que eu tenho. Eu não posso ficar ajustando uma coisa, ajustando outra. Não dá, gente, senão eu vou cair em milhares, como a Adriana falou, em milhares de procedimentos que são vendidos para a gente o tempo inteiro e que, na verdade, nunca vão suprir o que de fato acontece, que é envelhecer. A gente vai envelhecer. Não tem como fugir disso. Então, quanto antes a gente começar a se aceitar, quanto antes a gente começar a se cuidar no sentido de se amar, né? E permitir que esse envelhecimento tome posse da nossa vida, entendendo que a gente sim teve uma jornada e que nos trouxe até aqui, e muito da aceitação desse envelhecimento vem do quanto eu aceito toda a jornada de vida que eu tive até aqui, sem ficar carregando tantas mágoas, tantos rancores de mim comigo mesma, no sentido de que por que eu não vivi aquilo, por que eu não fiz aquilo, por que eu não fui daquele outro jeito, por que eu não fiz daquele outra forma, que é como se você quisesse voltar para uma juventude de algo que tu não fez ou deixou de fazer e que tu guarda isso dentro de você. Então, voltar no sentido de ressignificar essas dores, ressignificar esses traumas, vai te permitir envelhecer com mais calma, com mais maturidade, com mais amorosidade de você com você mesma. Ô, Janice, maquiagem à prova d'água para ir pra praia também tá forçando a amizade, né, minha amiga? Maquiagem na praia eu nunca usei. Daí maquiagem na praia, daí forçou também a amizade, né? É, Mas, enfim, hoje em dia eu não uso maquiagem para ir na academia, mas antes eu usava também. Agora eu já me liberei disso também, é só um filtro solar, porque a luz da academia também é forte. E maquiagem para academia, eu também tô me liberando. É tudo processo, gente. Não é que um dia a gente se liberta, é tudo processo. E, obviamente, vai do que a gente se sente bem. No começo é desafiador, sim. Sempre é desafiador. Qualquer começo é desafiador. Mas se você sente aquilo dentro de você, cara, eu queria fazer isso, eu queria me livrar disso, não ser escrava. Eu já cheguei a andar quilômetros que eu tinha esquecido a maquiagem e tive que voltar em casa para me maquiar para ir em algum do lugar. tipo, como que eu vou aparecer assim, né? Esses dias, Exatamente. cara, Já esses dias eu fiz, já fiz, já fiz. Esses dias eu vi Total. um filme que a guria tinha dormido com um rapaz, né, a primeira vez. Meu, ela acordou antes dele para ir no banheiro passar o rímel. Sabe assim, passar o rímel, passar o delineador. Aí ela passou um blushzinho assim no rosto e deitou de novo como se nada tivesse acontecido. Eu disse, Eu não! acordo assim todos os dias. Eu acordo pronta, tipo atriz de Hollywood total. Gente, não, vida real não é isso, né? E quantos são os casos de que isso realmente acontece, né? Do Sim. quanto a mulher não se permite ser ela mesma, porque ser ela mesma é ser inadequada, né? É ser inadequada porque eu acordei com ramelinha no olho, porque eu Olho acordei de mau inchado, hálito, olho inchado, acordei de mau hálito. descabelada. Isso é o natural, isso é ser humano, né? Porque eu acordei e as minhas rugas aparecem mais depois de uma certa idade, é assim, não vai ter como. E se Deus quiser, eu quero experimentar isso cada vez mais ao longo da minha vida. Eu quero chegar, estar lá bem velhinha e ter minhas rugas para poder me orgulhar de tudo que eu fiz, eu deixei de fazer e ainda assim me orgulho porque foram escolhas que eu tomei na minha vida. Então, Porque isso é vida, né? porque isso é vida, né? Aliás, estar na vida é sentir a vida. Quando a gente não quer sentir vergonha, a gente está fugindo de existir e fugindo de viver, porque eu não estou sentindo, eu não estou lidando com aquilo, eu estou fugindo daquilo. E toda vez que eu fujo de lidar com alguma coisa, eu não estou existindo, eu não estou na vida, eu estou assim, ó. E outra, você está mostrando um personagem que não é real para outra pessoa. Então, outra pessoa não está se relacionando com você. A outra pessoa está se relacionando com o personagem que você está colocando ali na frente. Então, o quanto das tuas relações são realmente verdadeiras, são honestas e são profundas. E tudo isso parecem pequenos detalhes, mas contam muito. Contam muito dos teus medos, contam muito das tuas dificuldades em criar laço de intimidade e aproximação com o outro.
Gente, precisam me desculpar, agora vocês que aguentar o reflexo da luz dos meus óculos, porque eu tô realmente com dificuldade de ler sem óculos, para abordar o último tema das perguntas, que é a vergonha em relação à vida profissional. Aí nós temos perguntas variadas, desde vergonha de abordar pessoas para vender alguma coisa, a vergonha de expor as suas ideias no âmbito profissional, achando que sempre vai ser um desastre, a vergonha de falar em público. Deixa eu só ler a continuação. Desconfio que sinto vergonha de brilhar, vergonha de quando as pessoas prestam atenção em mim, principalmente quando eu estou falando, fico vermelha. Eu desconfio, Fernanda, até porque já sofri disso durante grande parte da minha vida, que tem a ver com a importância que nós damos excessivamente à opinião dos outros, em vez de estarmos preocupadas em fazer o nosso melhor e entregar. É isso que a gente pode fazer, esse é o melhor que eu posso dar, e vamos ver como é que a outra pessoa, as outras pessoas o recebem. Porque se a gente ficar aficionada na reação das outras pessoas, em como as pessoas vão receber aquilo, considerando que cada pessoa tem um jeito diferente de receber, de perceber e de entender as coisas, a gente não consegue agradar todo mundo e vai acabar ficando louca. Tá aí Jesus para dizer que nem todos a gente consegue agradar, né? Tá aí, ó, né? Uma referência que mais de 2000 anos atrás já mostrou que nem a todos agradamos, né? E eu vou te ser muito honesta, tá? No âmbito profissional, uma pessoa que não se mostra por vergonha, eu vou te dizer que, para mim, do meu ponto de vista, é uma pessoa muito egoísta. E olha só, né? O que eu estou trazendo? Que conceito que eu estou trazendo? Como assim eu sou egoísta? Sim, você é egoísta, porque atrás da vergonha você está escondendo um dom, algo precioso que tu tens que pode mudar a vida de outras pessoas. Então, sim, você está sendo egoísta. Olha que profundo isso. Porque quando eu deixo de vender algo que eu tenho e que eu sei que é bom, eu sei que é bom, porque eu testei, porque eu provei, porque eu sei que faz efeito, porque eu sei que faz diferença na vida daquela pessoa. Fez diferença na minha vida e eu sei que pode fazer diferença na vida da outra pessoa. Agora, se eu tenho vergonha de colocar isso para fora, eu estou sendo egoísta porque eu estou privando o outro de decidir por ele só se ele quer ou não quer aquilo. Porque eu já estou decidindo por ele. E além de ser egoísta, é arrogante. Eu já estou decidindo pelo. Não, o outro não quer. Eu não estou dando a opção para o outro se o outro quer ou não quer. Já estou decidindo para o outro não quer. Então, a vergonha, ela esconde esses dois aspectos, que na verdade estão escondendo um potencial maravilhoso, gigante, um dom, uma habilidade que só você tem do seu jeito para poder entregar para o mundo. Tem milhares de pessoas falando sobre nutrição. Tem milhares de pessoas falando sobre direito. Tem milhares de pessoas falando sobre terapia. Só que nenhuma delas é você. Nenhuma delas tem o seu jeito, nenhuma delas tem a sua entonação de voz, nenhuma delas tem a tua experiência de vida. Tem milhares de pessoas vendendo geladeira, nenhuma delas tem a tua experiência em vendas. Então, entender que você tem algo muito precioso, né? E que essa preciosidade pode sim chegar na vida de uma outra pessoa e transformar a vida dessa outra pessoa e dar a ela a chance, a opção. Ah, tá, não quero. Sim, eu quero, eu preciso. Não, sim, isso faz diferença. Tomar isso para você e te dar a chance. E dar a chance para o outro e para o mundo de dizer: uau, eu precisava exatamente disso. Isso vira muitas chaves no sentido de você começar a se expor. É sair da arrogância de decidir pelo outro e sair do egoísmo de não querer entregar o que você tem para o outro. E também tem que olhar aí uma síndrome da impostora que pega forte, né? Que é você achar que nunca é boa o suficiente para se expor, para expor suas ideias. E aí, quantas ideias brilhantes, quantas ideias inovadoras você deixa de desenvolver, deixa de colocar no mundo por vergonha, por achar que já de princípio aquela ideia nasceu morta, ou se comparando que a tua ideia não é tão boa quanto as ideias dos outros,
quando na verdade ela pode ser exatamente o que é necessário para aquela situação. Então, se você não conhece a síndrome da impostora, volta a alguns programas. Faz algumas semanas que a gente gravou 2 programas sobre isso, um programa de segunda-feira e um perguntas e respostas. Então, volta lá, porque é bem importante, se você sofre com a vergonha no âmbito profissional, que você tenha consciência do que a síndrome da impostora pode te ocasionar e quais são as formas de lidar com ela, já que ela é tão comum, que atinge tantas mulheres que a gente admira e que acha tão poderosas, Michelle Obama, Jennifer Lopez e tal. Tá todo mundo junto nesse Shakira, barco. A Shakira, Shakira. tá todo mundo junto nesse barco. Então, volta alguns programas, se você tem esse problema da vergonha na vida profissional, que vale a pena saber do que se trata e como lidar com a síndrome da impostora para que a gente não seja prisioneira dela. É isso aí. Quero deixar aqui um beijo pro meu irmão que acabou de entrar na minha live. Beijo, Vini. Beijo, Vini. Então, Fernanda, eu acho que com essas perguntas nós abordamos todas as áreas que nos foram enviadas. Se você tiver mais alguma pergunta e quiser trocar com a gente, pode mandar, assim como agradeceremos muito se você nos mandar sugestões de assuntos para os próximos podcasts, coisas que estejam dificultando a sua vida nessa transição da metade da vida, se você está ali a partir dos 35, 40 anos, conta pra gente o que está pegando aí, o que você está percebendo que está mexendo, porque é um assunto que a gente já pesquisou muito, a gente já passou, vem passando ainda por isso, e estamos aqui querendo compartilhar, querendo trocar com vocês, porque esse é o nosso objetivo, que as mulheres percam o medo de envelhecer, porque envelhecer é lindo, e ainda bem que estamos envelhecendo, e que possam transformar as suas vidas a partir disso, a partir dos 35, 40 anos, nesse momento de profunda ressignificação e encontro da nossa autenticidade. Envelhecer é lindo, mas não é fácil. É desafiador todos os dias, porque a gente sempre encontra algo para poder, então, se questionar, né? E se desvalidar. Então, por isso que é tão importante a gente estar próximo e trocando com pessoas que estejam atravessando o processo, que estejam olhando para esse processo de forma consciente, de forma madura, para que essa transformação possa se dar da melhor forma possível para que você possa alcançar os sonhos, né? Realizar os sonhos daquilo que ressoa com o teu coração. Então, esse é o objetivo do nosso trabalho aqui e o que a gente tem buscado trazer todas as segundas e quartas através do nosso podcast Toques de Despertar. E na segunda-feira estaremos aqui de volta com um tema ainda a ser definido, graças às sugestões de vocês. Então, mandem direct para a gente, mandem nos comentários, mandem por onde quiser. Só não deixe de sugerir para a gente quais são os temas que vocês querem que a gente apresente aqui, que a gente vai discutir com vocês, porque isso que é importante. A participação de todo mundo através de perguntas e comentários ao vivo é o que torna esse podcast ainda mais interessante. Então, estamos aguardando, né, Fê? É isso aí. Até semana que vem. Obrigada, Adri. Obrigada. Até segunda, gente. Um beijo. Beijo.